Olá a todos que assistem a essa apresentação de trabalho de conclusão de curso. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Daniel Campos Ramos e, sob orientação do professor mestre Henrique Guilherme Monte Silva e a tutoria do professor Júlio César Paes de Almeida, desenvolvi uma pesquisa intitulada Transformadores de Potência, um olhar no núcleo macio sob uma perspectiva fluida. Nesta jornada pelo conhecimento, busquei responder a quanto tempo foi desenvolvido e se seria possível melhorar o design atual dos transformadores, aumentando a sua eficiência e utilizando métodos modernos de construção. A pesquisa descritiva buscou compreender se seria plausível a concepção de um novo conceito para o núcleo magnético dos transformadores de potência. Visando uma maior eficiência, a utilização de metal líquido e malhas de materiais magnéticos na composição de um novo tipo de ferro fluido para preencher este núcleo deve ser explorada. No decorrer da pesquisa, outras questões secundárias surgiram. Existiria a possibilidade de aprimoramento no atual projeto, tendo em mente os avanços nos métodos construtivos e visando aplicações no mundo real? Seria possível usar a impressão 3D na produção desses núcleos? O que os testes em um protótipo, com base no estudo dos elementos individuais que o compõem, podem revelar, uma vez que ele ainda não foi desenvolvido? O formato geométrico dos materiais magnéticos empregados e do próprio núcleo poderia influenciar as características magnéticas de forma positiva na aplicação em transformadores? Com base nestes questionamentos, foram desenvolvidas algumas hipóteses. O uso do metal líquido potencializa o desenvolvimento de novos tipos de transformadores, diminuindo os efeitos negativos e aumentando a sua eficiência. O formato geométrico do núcleo é a causa de algumas percas. Existem outras fontes de inspiração para fundamentar o formato. Aperfeiçoando o formato geométrico das limalhas de materiais magnéticos constituintes dos metais líquidos, melhora-se o resultado final de seu desempenho geral. A impressão 3D em multimaterial entrega um transformador já pronto para uso ou de fácil montagem. A fácil variação de estado dos metais líquidos facilita a montagem prática de um transformador experimental. A metodologia e desenvolvimento envolveu uma pesquisa histórica em materiais didáticos, artigos e nas pesquisas científicas mais contemporâneas sobre os avanços na área específica, que puderam ser encontradas disponíveis na internet, em português e inglês. Na foto, com a legenda Fonte 1, o metal galho em forma natural sólida, e vou me referir às próximas imagens apenas por este número, ignorando a palavra fonte. Os antigos povos gregos e chineses já conheciam as pedras naturalmente magnéticas e as chamavam de magnetitas. Estes pedaços de minerais ricos em ferro e, portanto, com propriedades herdadas do metal, podem ter sido magnetizados por efeito indutivo de raios. Os chineses descobriram primeiro que poderiam tornar uma agulha magnética ao friccionar esta contra a magnetita, e que a agulha, a partir de então, apontaria de norte a sul. Nas ilustrações, Mangnésio Pastor em preto e branco na 2 e colorida na 3. Susruta, o cientista indiano na 4 e na foto 5, uma bússola rudimentar chinesa. A descoberta e o estudo científico desenvolvido em 1831 por Michael Faraday, ou simplesmente Faraday, sobre o fenômeno da indução magnética, foi o primeiro dos grandes marcos na busca pela compreensão e exploração da natureza como um todo. Dito de forma simples, Faraday descobriu que um campo magnético variável, em um circuito, induz uma força eletromotriz em outro circuito, e a magnitude da força eletromotriz é igual à taxa na qual o fluxo desse campo magnético muda. Nas ilustrações, pintura a óleo sobre tela de Faraday em 7 e uma foto dele em preto e branco em 8. O primeiro dispositivo de indução eletromagnética, desenvolvido por ele em 6, e óleo sobre tela de Faraday em seu laboratório em 9. Faraday abriu as portas para a escadaria do conhecimento em energia, feita de degraus representando algumas das mais importantes descobertas científicas na área. Vamos agora navegar juntos por mais alguns desses grandes passos em direção ao desenvolvimento dos transformadores, ao ponto em que conhecemos hoje. Na fotomontagem 10, uma escadaria saindo de um porão, com um raio caindo ao fundo, sob o céu azul escuro. Hoje, nós as conhecemos como as equações de Maxwell. Porém, o próprio James Clerk Maxwell
nunca as conheceu nesta forma simplificada que usamos nos dias atuais. Falaremos sobre isso mais adiante. As afirmações nessas quatro equações descrevem matematicamente o fenômeno eletromagnético, e são, respectivamente: o campo elétrico diverge da carga elétrica. Não há polos magnéticos isolados. Campos elétricos são produzidos por campos magnéticos variáveis e campos magnéticos circulantes são produzidos por campos elétricos variáveis e por correntes elétricas. Nestas expressões, a letra grega ρ representa a densidade de carga, J representa a densidade de corrente, E o campo elétrico e B o campo magnético. D e H são grandezas de campo que são proporcionais a E e B, respectivamente. Na esquerda, óleo sobre tela de James Clerk Maxwell, em 11. E as equações de Maxwell, sua assinatura e o retrato preto e branco na direita em 12. Entre outras coisas, como os cabos coaxiais e alguns tipos de isolantes, ele simplesmente desenvolveu o conceito de operadores, que pôde então ser utilizado para reduzir as equações diferenciais extremamente complicadas a equações algébricas simples, uma técnica que todo engenheiro eletricista hoje conhece como a teoria da transformada de Laplace. Muitos problemas matemáticos são resolvidos usando estas equações. A ideia geral é transformar um problema complexo em outro mais fácil de resolver. Em 1873, Maxwell publicou um conjunto de 20 equações que contava com 20 variáveis diferentes. Esse conjunto era de difícil entendimento, o que tornou a teoria de Maxwell lenta para ser aceita. Em 1884, no entanto, ao desenvolver a transformada de Laplace, que, como todas elas, transforma um sinal em outro de acordo com um conjunto fixo de regras ou equações, o não tão conhecido Oliver Heaviside foi quem não só foi capaz de compreendê-las, bem como também simplificou-as às quatro equações algébricas mais simples com variáveis em comum que conhecemos hoje como as equações de Maxwell. A técnica matemática foi batizada em homenagem ao grande matemático francês Pierre-Simon de Laplace, que viveu entre 1749 e 1827. Nas ilustrações, a formulação da teoria da transformada de Laplace. Em 13, o diagrama da patente de número 1407 de um cabo coaxial por Heaviside, e Oliver Heaviside colorizado em 14. Os cientistas do Império Austro-Húngaro, me perdoem adiantadamente a pronúncia errática, Otto Blatt, Miska Deri e Karloj Zipernowski, que chamaremos apenas pelas iniciais de seus sobrenomes ZBD, foram os primeiros a projetar e usar um transformador em sistemas comerciais experimentais em 1878. Foi apenas mais tarde que Lucien Gaulard, Sebastian Ferranti e posteriormente William Stanley aperfeiçoaram o desenho do equipamento. Nas fotos, o primeiro transformador ZBD, experimental de 1885 em 15, e os três inventores austro-húngaros dele em 16. Foi apenas no final do século XIX que os transformadores passaram a desempenhar um papel crucial nos sistemas de distribuição de corrente alternada, ou CA. Sistemas estes que substituíram, em um curto espaço de tempo, a corrente direta, ou CD, durante o século XX. O primeiro transformador elétrico comercial prático, conhecido hoje como Gaulard-Gibbs, era composto por uma base e tampo de mogno, com 4 hastes de aço envolvendo uma pilha de discos de cobre, estes separados por papel encerado, usado como isolante. Cada disco tinha uma etiqueta de metal alternadamente pintada de preto ou vermelho. As etiquetas pretas e vermelhas eram conectadas entre si, formando 2 circuitos elétricos distintos. No centro, existia um núcleo deslizante central de ferro, que terminava em um grande botão niquelado. Na foto 17, o transformador Gaulard-Gibbs. Descrito, e na ilustração preto e branco 18, Lucien Gaulard e John Dickson Gibbs. As propriedades da indução foram descobertas por Faraday na década de 1830. Mas não foi até 1886, quando William Stanley, trabalhando para Westinghouse, construiu o primeiro transformador comercialmente viável e confiável.
Seu rememorável trabalho foi construído sobre os fundamentos de alguns projetos rudimentares da Ganz Company, na Hungria, como o transformador ZBD de 1878, e os transformadores Gaulard-Gibbs, da Inglaterra, e era constituído por laminações de aço enfileiradas, formando o núcleo magnético e envolvendo a bobina. Nas ilustrações e fotos, em 19, a evolução dos transformadores de Stanley, em 20, uma demonstração do primeiro transformador Stanley com uma lâmpada em funcionamento, em 21, o próprio William Stanley, em 22 e 24, os transformadores de 85 e 86, respectivamente, e em 23, parte do diagrama da patente de número 349.611 de um dispositivo de indução de 1886 por Stanley. A medalha Edison é concedida pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, ou IEEE, abre aspas, por uma carreira de realizações meritórias em ciência elétrica, engenharia elétrica ou artes elétricas, fecha aspas. É a mais antiga e prestigiosa medalha neste campo da engenharia nos Estados Unidos. Nomeada em homenagem ao inventor e empresário Thomas Edison, a medalha foi criada em 11 de fevereiro de 1904 por um grupo de amigos dele. 4 anos após a sua criação, o American Institute of Electrical Engineers, ou AIEE, entrou em acordo com o grupo para conceder a medalha como seu mais distinto prêmio. A quarta medalha Edison foi concedida em 1912 a Stanley, em reconhecimento pelo seu trabalho. Nas fotos, em 25, a sala de transformadores Stanley, refrigerados a ar de 1895, e em 26, uma placa comemorativa da medalha Edison de Stanley. As iterações iniciais de um transformador iniciaram a ser utilizadas de forma comercial na Austro-Hungria entre 1878 e 1880, e na Inglaterra de 1882 em diante. Lucien Gaulard empregou seu sistema de CA para revolucionar a exposição elétrica de Lanzo a Turim em 1884, no norte da Itália. O primeiro sistema de energia CA que usou o transformador moderno foi instalado em Great Barrington, Massachusetts, apenas 8 anos após a introdução destes equipamentos no mercado europeu, em 1886. Estes desenvolvimentos se deram há mais de um século, e o primeiro transformador comercial rudimentar, o ZBD, já tem mais de 140 anos. Nas fotos, em 27, um transformador de distribuição moderna a óleo, a laminação metálica em E que compõe um transformador moderno em 28, e em 29, um transformador doméstico típico, com núcleo laminado montado. A estrutura de um transformador de potência atual é montada com metal laminado em chapas finas e cortado com formas geométricas de cantos vivos. Estas chapas são afixadas juntas em um tipo de carcaça, formando o núcleo magnético. As bobinas do transformador são então enroladas no núcleo magnético, empregando condutores para produzir os transformadores. Na ilustração 30, o diagrama de funcionamento básico de um transformador. Com os estudos mais recentes a que se teve acesso, pois a maioria se encontra blindada por detrás de uma taxa proibitiva para o escopo desta pesquisa, pôde-se verificar que o momento magnético flutuante presente nos metais fluidos pode ser um grande aliado na luta contra os efeitos indesejados produzidos pelo fenômeno da indução magnetoelétrica em transformadores. Além de se encontrar em forma líquida à temperatura ambiente, possuem altíssimo ponto de fusão e um ponto de solidificação razoável. Sem toxicidade extrema ao meio ambiente e mais fáceis de conter, têm o potencial de eliminar a necessidade do uso de qualquer tipo de óleo para a refrigeração, minimizando ou eliminando assim possíveis desastres ambientais em caso de falhas catastróficas. O uso em conjunto com limalhas de elementos magnéticos, conforme os estudos similares comprovaram, poderá levar à amplificação controlada de quaisquer características que se desejar obter desses transformadores, sem alterar a carcaça do núcleo. O estudo de variados formatos geométricos tem o potencial de levar ao aperfeiçoamento ainda maior dessas características, tanto do núcleo quanto das limalhas, que poderão trabalhar suspensas em óleo ou em novas ligas metálico-fluidas a serem desenvolvidas. Nas fotos e ilustrações 31
metal galho em transição de sólido para líquido e em estado líquido na mão. 32, sendo derramada de um vasilhame em outro de metal. Na ilustração 33, a descrição atômica do galho e suas propriedades. E na foto 34, cristais da liga de galho-estânio em estado sólido. A pesquisa nos artigos mais atuais responde, ainda que superficialmente, à questão inicial e demonstra que as inovações são viáveis e versáteis. A utilização do ferro fluido e outros tipos de núcleo macios sólidos, em escala maior, também se mostrou muito eficaz. Os métodos de cálculo da perca atuais também carecem de revisão, pois prevêem uma perca muito maior do que a observada nos testes práticos. Estes novos métodos de cálculo podem e devem ser utilizados a favor do desenvolvimento de novos desenhos e formas, fazendo uso de uma melhor precisão no modelo matemático. Com isso, a pesquisa resultou em algumas descobertas. Com o estudo histórico, ficou claro o curto espaço de tempo e a rapidez em que os avanços sobre o eletromagnetismo em geral ocorreram. A história mostra também que não se compreendia muito os fenômenos do início, mas o que pareciam ser forças da natureza distintas, na verdade, são a mesma força. As descrições matemáticas dos fenômenos se mostraram cruciais para o início da engenharia dos dispositivos. As descobertas levaram à rápida adoção do transformador como um sistema vascular da energia em CA. A preocupação com a causa dos efeitos negativos somados surgiu logo, visando a eficiência e a facilidade de fabricação. O desenho foi então aperfeiçoado aos limites das técnicas construtivas disponíveis à época, visando o menor desperdício e a maior eficiência tanto construtiva quanto de funcionamento. Todo o processo entre o surgimento e a consagração do atual design ocorreu em menos de 10 anos, no final de 1800, permitindo o desenvolvimento e a adoção do sistema CA como o melhor para distribuição e comercialização em larga escala da energia elétrica. Os métodos de cálculo para as percas devem ser aperfeiçoados, visando uma melhor predição na engenharia de dispositivos. Estão acessíveis ou sequer existem poucas pesquisas sobre as propriedades magnéticas do ferro fluido, menos ainda sobre o galho e praticamente nenhuma sobre as ligas metálicas líquidas. O uso de óleo como meio é uma preocupação ambiental, no caso do ferro fluido à base de óleo. Os resultados para núcleos macios sempre se mostram melhores quando a frequência testada é a mais alta. Nenhum artigo científico sobre o formato geométrico e a influência dele no comportamento magnético dos materiais envolvidos ou do núcleo foi encontrada. Nas fotos e ilustrações, em 35 a ilustração de um microtransformador, em 38 um transformador maleável, em 36 o molde de fabricação deste transformador, em 37 as fotos dos testes de maleabilidade dele, em 39, o diagrama da simulação computadorizada do transformador de ferro fluido à base de óleo. Conclusão. O que foi descoberto? Os objetivos foram parcialmente atingidos, tendo em vista que as pesquisas dos componentes vislumbrados apresentaram resultados promissores. Porém, há necessidade de trabalhos e estudos futuros para determinar a sua viabilidade e melhores configurações. Conforme esse estudo apontou, a proposta de desenvolvimento de novos tipos de transformadores com núcleo fluido, que hoje está em seus estágios iniciais, se mostrou atual e promissora. A utilização de ferro fluido e as variantes apresentadas é, sem sombra de dúvidas, funcional. Porém, faltaram recursos financeiros e de tempo hábil para desenvolver os protótipos e efetivar os testes e medições neste estudo. As diversas configurações de núcleo fluido devem, também, ser exploradas, como o uso de galho, galho-estânio, ligas metálicas e ferrofluidos à base destes como alternativa ao óleo como meio. Todos os formatos geométricos devem ser investigados para selecionar os que mais são interessantes neste tipo de aplicação. Uma reflexão sobre a natureza foi o ponto de partida para conceitualizar um novo formato de transformador, denominado pumpkin em inglês, ou abóbora em português. Inspirado pelas propriedades líquidas do núcleo e o formato do campo magnético gerado por ele no planeta Terra, surgiu a ideia de um núcleo magnético de formato não usual, tendo o potencial de desempenho superior ao atual.
Ao se observar o formato do campo magnético terrestre, notam-se várias linhas de campo semitoroidais, entrando e saindo da massa planetária em determinados pontos e ângulos, que devem ser estudados e testados na fabricação prática deste protótipo de núcleo. A modelagem e impressão em 3D dos hemisférios, selos e encaixes, aliada ao método de montagem em ambiente resfriado ao ponto de solidificar o preenchimento de metal líquido desses hemisférios do núcleo, são os procedimentos idealizados pelo autor para trazer o protótipo ao mundo real. Nas ilustrações, em 40, uma ilustração do campo magnético da Terra. No canto superior direito e ao centro embaixo, conceitos artísticos desenvolvidos pelo autor do enrolamento da bobina no hemisfério do núcleo e abaixo dos cantos, conceitos artísticos de um hemisfério de núcleo transformador Pumpkin. Obrigado pela sua atenção e paciência em me acompanhar na apresentação desta pesquisa. A seguir virão as referências de todas as imagens utilizadas nessa apresentação.